Good afternoon. Good afternoon. This is English at Lunchtime comigo, Teacher Kelly. Então, esse é o English at Lunchtime para nossa aula de número 11. Nossa, 11 aulas. Quase 3 meses tendo aula toda semana. Hoje uma aula gravada, porque essa teacher está em curso. Então, ela foi gravada outro dia e tá vindo ao ar hoje, né? Porque é toda terça-feira, é English at Lunchtime, every Tuesday at noon. Só que ela vai um pouquinho mais tarde, não vai at noon porque não é live. Então eu preferi botar ela um pouquinho mais tarde para vocês, certo? Mas semana que vem a gente está de volta para a nossa live de toda terça-feira. E sexta-feira tem prática oral também. E se você está vendo pela primeira vez, se inscreve no canal. Se inscreve aí no canal a Teacher Kelly Maia, ou então lá no Instagram, Kelly Maia ELT. Kelly Maia ELT. E eu vou compartilhar, porque hoje a gente não é que vai finalizar, mas a gente vai comparar as pessoas, né? Porque as pessoas, a gente não vai comparar as pessoas, mas a gente vai comparar as pessoas do inglês, as pessoas, os pronomes pessoais. Porque a gente primeiro trabalhou com my routine, depois a rotina deles, né? What do they do? E aí a gente viu he, she, it, viu a diferença na afirmativa. Depois a gente foi para a negativa e interrogativa do I, you, we, they. E depois a gente foi para a negativa e interrogativa de he, she, it. E hoje a gente vai comparar os dois e vai ver uma explicação da gramática que todos amam. Mas olha só, tanto quanto a repetição, lembra que eu falo? Ó, se você já assiste todas essas aulas, você sabe, eu falo que a repetição ela é válida para você trabalhar estrutura e trabalhar pronúncia. Mas ninguém aprende só repetindo, você tem que pôr em prática, você tem que contextualizar. E a mesma coisa a gramática. Aprender só gramática ajuda? Ajuda, mas a gente tem que botar essa gramática na prática. Senão não vai adiantar de nada. Você vai saber a gramática, mas não vai saber pôr em prática. Por isso que na maioria das vezes as pessoas têm receio, têm medo de falar e dizem assim, ah, eu não sei falar inglês. Exatamente por causa disso. Porque as pessoas focam só naquela ou palavra isolada ou naquela frase solta e na hora fica assim, será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu posso? Será que eu não posso? E aí não sabe usar. Mas a gente vai ver a gramática baseada nas frases que a gente viu nessas aulas que a gente viu, as 4 últimas aulas, né? Porque a gente viu uma com afirmativa, outra com negativa e interrogativa, depois a terceira pessoa afirmativa e depois negativa e interrogativa. Então, nas 4 últimas aulas no último mês, vamos dizer assim, a gente vai fazer uma revisão, a gente vai comparar e vai fazer uma revisão. Lembrando que English at Lunchtime, começando do começo, né? A gente ainda vai ter uma aula de horas, a gente vai ter a aula de advérbios de frequência, a gente só tá vendo aqui, ó, o grossão, só o grossão. Então vamos lá, ó. Routine, hoje no English at Lunchtime, Routine Simple Present, aula de número 11. Ficou só Simple Present focada no grammar, porque aí eu vou vir e vou tirando as dúvidas de algumas pessoas que me mandaram mensagem. Muito obrigada por quem está assistindo e me mandou mensagem. Thank you so much. É isso aí. Me segue lá no Insta, me manda mensagem, então deixa aqui nos comentários para poder ver. Ok? Ou me manda e-mail. No problem at all. Então vamos lá. I wake up early every day. I wake up early every day. I wake up early every day. Então, quando eu falo simple present, o tempo verbal, eu estou falando de hábito e rotina. Existem outros usos? Existem. Mas aqui, nesse momento, a gente vai focar em hábitos e rotinas. Ok? Então, ó, I wake up early every day. Eu acordo cedo todo dia. E essa mesma regrinha vai para you, we, they. Então, sujeito, verbo principal e complemento, sem alteração nenhuma na afirmativa, são para essas 3 pessoas. Sorry. I wake up early every day. You wake up early every day. We wake up early every day. They wake up early every day. Lembrando que essa é uma aula
de explicação, para tirar a dúvida. Então, ela vai ser um pouquinho diferente das outras do English at Lunchtime, ok? Então, ó, I wake up, ok? I wake up. Does he wake up? Does he wake up? Does he wake up early? Deixa eu só me tirar daqui porque eu não estou me enxergando. Does he wake up early? Eu não estou me enxergando, eu não estou enxergando a apresentação. Does he wake up early? E outra coisa, não é porque essa aqui é gravada que eu vou editar, não. Ela vai do jeito que tá, como se fosse ao vivo, ok? Does he wake up early? Early no late, viu? Tava a minha imagem ali, eu não tava conseguindo ver. Does he wake up late? Então, quando eu tenho a terceira pessoa na interrogativa, o meu auxiliar é o does. Tá vendo? Eu tenho o does aqui, ó. Eu tenho o does e aí o verbo se mantém do jeito que ele é. Does he wake up late? Negativo. Não, he doesn't wake up late. Mais uma vez, gente, eu sei que vocês já tiveram essa aula, eu já falei. A gente está respondendo a pergunta com a resposta completa, com a frase completa, simplesmente porque a gente está praticando a estrutura. Ok? Mas no dia a dia você fala, no, he doesn't. Or no, he wakes up early. Entendeu? Tem outras maneiras de responder. Então, ó, no, he doesn't wake up late. He doesn't wake up late. No, he wakes up at 6:45. He wakes up. Então, olha só o que que acontece aqui. Deixa eu só pegar. Sorry, guys. Tô ficando sem voz, viu? Isso é porque a professora não está ao vivo. E aí volta. Ao vivo é legal, né? Porque ao vivo não acontece essas coisas. Gravado acontece, né? E como eu falei, eu não vou tirar. Então, eu vou voltar. Ela tá voltando. Aí, ó. O que eu queria mostrar é isso aqui, ó. He wakes up. Tudo porque eu queria botar o negócio em vermelho. He wakes up at 6:45. He wakes up. Wakes up. Então, he, she, it, afirmativo, simple present, a gente vai acrescentar um S. Isso de maneira geral, mas tem as exceções. Tem um que você tira o Y e coloca IS, tem um que você coloca só o S e a gente vai ver isso. Mas de maneira geral é o S. Então, isso acontece para he, she, it, afirmativa. He wakes up at 6:45. She wakes up at 6:45. I wake up at 6:45. They wake up at 6:45. Okay? Do you get up before 5:30? Do you get up before 5:30? Então você levanta antes das 5:30? Você levanta, então, ó, eu tenho you. Se eu tenho you, meu auxiliar é do. I, you, we, they, auxiliar do. He, she, it, auxiliar does. No, I don't get up before 5:30. Viu que com he eu boto doesn't. Com I eu boto don't. Então, de novo. I, you, we, they don't. He, she, it doesn't. I don't get up before 5:30. I don't get up before 5:30. I get up at 6 every day. I get up at 6 every day. Então aí, ó, você tem as três opções: interrogativa, negativa e afirmativa. Se eu tenho interrogativa e negativa, eu tenho meu auxiliar do. Se eu tenho afirmativa, eu não tenho nada, não tenho auxiliar, não tenho S, porque o sujeito sou eu. I get up at 6 every day. You get up at 6 every day. They get up at 6 every day. He gets up at 7. He gets up at 7. Agora, cuidado quando a gente tem get up, wake up, put on. Porque a gente tem que colocar o S no verbo. Cuidado, tá? A gente bota no verbo. Então, ó, she gets up at 7 o'clock.
I get up. She gets up. What time does she get up? What time does she get up? Então, quando eu quero saber a hora que ela levanta, eu vou botar what time, porque é o interrogativo que eu preciso, né, que quer saber a minha informação. O does, que é auxiliar. Get up, que é o verbo. What time does she get up? She gets up at 7 o'clock. She gets up at 7 o'clock. Então, ó, revisando. He gets up at 7. He gets up at 7. It gets up at 7. I get up at 7. I get up at 7. I brush my teeth before and after breakfast. I brush my teeth before and after breakfast. Teacher, essa frase está muito grande. Volta lá na lição. Se eu não me engano, se essa é a 11, é a 7. É a 7. Não lembro se é a 7 ou a 8. Eu dou a dica, eu te ajudo aí como falar. Pois me segue. Me segue e quem sabe amanhã eu entro numa live e te mostro como falar essa frase grande aí, ó, quando você tá lendo, né? Porque a gente começa, eu sei que tem gente que começa primeiro lendo antes de falar. Ou então, mesmo falando, alguém falou e você vai repetir, como eu te dou a dica. Então, vai lá e me segue, que aí você vai assistir a live. Então, ó, I brush my teeth before and after breakfast. I brush my teeth before and after breakfast. Ok? Então, eu escovo meus dentes antes e depois do café da manhã. I brush. Agora, no caso dela, eu vou botar aqui a afirmativa primeiro, ó. She brushes. Lembra que eu falei? A gente bota na maioria S. Algumas vezes a gente vai tirar o Y e vai botar IS. E nas outras vezes a gente vai botar ES. Nesse caso, a gente vai botar ES porque o verbo termina com SH. Então, she brushes her teeth before breakfast. She brushes her teeth before breakfast. Ela escova os dentes antes do café da manhã. Ela escova os dentes antes do café da manhã. She brushes her teeth before breakfast. Ela escova os dentes antes do café da manhã. Agora, lá na pergunta, olha só, não tem o ES, porque o ES, ele só é usado na afirmativa. Aqui eu tenho a interrogativa. Então, does she brush? Does she brush? Se fosse you, do you brush? Do you brush? Do they brush? Do they brush? Does she brush? Does she brush? Yes, she brushes her teeth before breakfast. E aí eu venho e tá aqui, ó. Do you wash your face? Tá vendo? Lá era does she brush? Do you wash your face? Lembrando que do é auxiliar de I, you, we, they. Does é auxiliar de he, she, it. Teacher, você tá falando toda hora a mesma coisa. Eu estou falando toda hora a mesma coisa, simplesmente porque a gente está aprendendo do início. Então, tem pessoas que nunca viram. E aí, eu estou mostrando porque a pessoa nunca viu. Se você já viu, tira a dúvida. Mas para quem nunca viu, a pessoa está vendo do início. Então, por isso que é um pouco repetitivo. Ok? Agora, se você já sabe, mas ainda tem dúvida, me manda mensagem. Yes, I wash my face after brushing my teeth. Então, primeiro, ó, I brush my teeth. E depois de escovar os dentes, I wash my face. Então, I wash my face after brushing my teeth. I wash my face after brushing my teeth. Agora, vamos supor que fosse she. She washes também com ES aqui, ó. Porque termina com SH. Então, coloca ES. She brushes, não. She washes her face after brushing her teeth. She washes her face after brushing her teeth. Do you have breakfast every day? Do you have breakfast every day? Você toma café da manhã todo dia? No, I don't. I don't have breakfast every day. I don't have a breakfast every day. Se fosse she doesn't have breakfast every day. She doesn't have breakfast every day. Mas, Kelly, como é que eu posso praticar isso? Quais outras refeições?
She doesn't have breakfast every day. She doesn't have dinner every day, porque tem gente que não janta, faz um lanche. Então, she doesn't have dinner every day. She doesn't have dinner every day. Okay? He doesn't have dinner every day. He doesn't have lunch every day. Então, ele não almoça todo dia. He doesn't have lunch every day. I don't have breakfast every day. I don't have breakfast every day. Aqui é o no, I don't, porque, né, você pergunta, do you have breakfast? No, I don't have breakfast every day, ou então, no, I don't. Eu mantive aí. Agora, ela. I have a breakfast every day. Eu tomo. I have. She has. I have. She has. A gente pode dizer que o have ele é tão especial quanto o verbo to be. Porque o que acontece? A gente fala tanto verbo to be, verbo to be, verbo to be, mas ele também muda no presente, não muda? Porque o nome dele é be. E o que que a gente fala? I am, you are, he is, she is, they are, we are. Ele não tá mudando? Ele tá mudando. Entendeu? Então ele é especial também. Agora, quando eu tenho o verbo have, que é ter, ou no sentido de possessão, né? Eu tenho um carro, I have a car. Ou então, do have, de beber ou comer, principalmente no sentido de alimentação, de I forgot meal, refeição. Refeição, sorry, guys. A gente vai usar da mesma maneira. Então, I have breakfast, you have breakfast, we have breakfast, they have breakfast, she has breakfast. Eu não falo haves, eu falo has. She has breakfast. Então, eu não acrescento um S, eu não acrescento IS, eu não acrescento ES. Eu simplesmente mudo. Eu tiro o VE e boto S. Então, she has breakfast, she has dinner, she has lunch, she has a snack, he has a snack, he has dinner every day, e por aí vai. He has a car, he has a house, he has a big house. She has a daughter, ela tem uma filha. She has a daughter. He has a son. E por aí vocês vão brincando, tá vendo? Por aí vai brincando. E agora eu tenho ele. Does he have milk for breakfast? Tá vendo? Ele volta ao normal. O verbo have volta ao normal na interrogativa. Does he have milk for breakfast? No, he has juice. Lembra da pronúncia? Juice. Juice. He has juice for breakfast. Não é juice, não. É juice. He has juice for breakfast. Tá vendo? O verbo muda. He, she, it, has. I, you, we, they, have na afirmativa. Ok? Do you go to work by bus? Do you go to work by bus? Do you go to work by bus? Do they go to work by bus? Do we go to work by bus? Do you go to work by bus? I go to work by car. I go to work by car. Então, eu vou para o trabalho de carro. I go to work by car. I drive to work, tá vendo? Aí na afirmativa não leva S nenhum, porque quem é o sujeito? I. I drive to work. I go to work by car. Mas quando tem ele, does he go to work by bus? Does he go to work by bus? Do you go to work by bus? Do you go to work by bus? Does he go to work by bus? Então ele vai para o trabalho de ônibus? Ele vai? No, he doesn't go to work by bus. He doesn't go. He doesn't go to work by bus. I don't go to work by bus. I don't go to work by bus. He doesn't go to work by bus. He doesn't go to work by bus. He doesn't go to work by train. He doesn't go to work on foot. He doesn't. They don't. You don't.
We don't, they don't, he doesn't. Mas aí na afirmativa, he drives to work. He drives to work. Lá recebe ele o S. Ele recebe lá o Szinho. Do you have lunch in your office? Do you have lunch in your office? No, I have lunch at a restaurant near my house. I have lunch at a restaurant near my house. Se fosse she. She has lunch at a restaurant near her house. She has lunch at a restaurant near her house. Teacher, a frase tá longa. A frase tá longa, você vai assistir a aula que eu dou a dica, ou então me segue, que eu vou te mostrar como falar essa frase longa de uma maneira melhor, que você não encontre tanta dificuldade. Ok? Então eu vou te ajudar com isso. Eu vou te ajudar. A imagem tremeu aí? Sim, porque eu parei de compartilhar só para ficar um pouquinho grande aqui, ó. Só para ficar um pouquinho grande. Presta atenção no que eu vou falar para você. Simple present eu uso hábito e rotina. Hábito e rotina. He, she, it na afirmativa recebe um Szinho a mais. Ele recebe ali uma mágicazinha, ó, e recebe um Szinho a mais. Quando eu boto na negativa e interrogativa, esse S vai embora, porque entra o does. Entrou o does, saiu o S do verbo. Entrou o does, saiu o S. É assim que você vai pensar. Entrou o does, saiu o S. Porque não dá, né, gente? Dá duplicidade no negócio. Então, sai fora. O S sai do verbo e entra o does. O does, ele é auxiliar de interrogativa e negativa. Tite, eu posso usar ele na afirmativa? Pode, mas tem um outro uso que a gente não vai ver agora. Mas agora, não, não pode. Does e do são usados somente na negativa e interrogativa porque eles são os auxiliares. Eles têm que auxiliar em alguma coisa. E eles auxiliam na pergunta e na negação. Does é auxiliar de he, she, it, porque lembra, leva um S, então tem que ser does, né? Se leva um S no verbo, o auxiliar tem que ter um S também, né? E o do é o auxiliar de I, you, we, they. Combinado? Yes? Vamos? Ah, voltamos. Eu dei uma pausazinha só para ver a parte branquinha, que eu botei uma parte branquinha para ver. Então eu dei uma pausazinha, mas já voltei, já voltei. Então, peraí, que agora eu vou vir aqui e vou compartilhar novamente com vocês. Porque tem uma parte, lembra que na outra aula eu coloquei uma parte branquinha só para explicar? Então, era só para conferir se a parte branquinha estava ali. I prepare dinner every day. I prepare dinner every day. Então, eu preparo o jantar todo dia. I prepare dinner every day. Opa, peraí, o que que houve aí, gente? Ah, I prepare dinner every day. É porque eu quero tirar essa faixa aqui, ó. Isso. I prepare dinner every day. I don't prepare dinner every day. I prepare, I don't prepare. I prepare afirmativo, I don't prepare negativo. Negativo, ok? I don't prepare dinner every day. I don't make dinner. I make dinner, I don't make dinner. I don't cook. I cook, I don't cook. Aí vocês viram com I. Vamos supor que eu esteja falando dela, de she. She prepares dinner every day. She prepares dinner every day. She prepares. Prepares. She doesn't prepare. She doesn't prepare. She doesn't prepare dinner every day. She makes dinner every day. She doesn't make dinner every day. She cooks dinner. She doesn't cook dinner. Viu como é que funciona? É só colocar o auxiliar. Does she wash clothes every day? Aí é como novamente, o auxiliar tá ali, então sai o S. Lembra? Entra o auxiliar, sai o S. Entra o auxiliar, sai o S. Ok? Does she wash clothes every day? Deixa eu só anotar aqui.
Does she wash clothes every day? No. She washes clothes every week. Então, ela lava a roupa toda semana. She washes. E aí, novamente, a gente tem um verbo que termina em SH. E aí, o que que a gente faz? ES. ES. Teacher, mas o verbo do? Do também. Ali, o auxiliar é does. E o verbo do? Do também. Ó, she does the laundry every week. Lembra que do the laundry é a mesma coisa que wash clothes. Então, ela lava roupa toda semana. She does the laundry every week. Se fosse go, lembra que a gente viu go? She goes. Go não termina com O, então o que que vai levar? S. Ok? E aí sim, agora aqui é o momento que eu estava vendo, por isso que eu parei a gravação, deixa eu até tirar esse. E como sempre, os nossos doguinhos estão participando da aula, né? Como sempre, eles participam, eles são super ativos, ó. Estão até chorando de emoção. Até chorando de emoção. Eu estou usando a plataforma Zoom. Hoje não está ao vivo, então não aparece o logozinho do Zoom, mas eu estou usando o Zoom para gravar, porque, como eu falo, né? Eu já estou acostumada, então eu uso o Zoom. Então vamos lá, vou botar a letra aqui grandinha. Vamos botar aqui 24. Tá no 24? Ainda tá pequeno. 36? Por que que não quer mudar? Muda aí, amigo. Ó, então a gente está falando de simple present ou present simple, tá? Pode ser um ou pode ser outro. Simple present ou present simple. A questão é, gente, o porquê que a gente fica igual uns barato doido, uma barata doida tentando decorar um monte de coisa de gramática? Porque simplesmente a gente foca na estrutura só. Mas o segredo não é focar só na estrutura, leva S, tira S, bota do, tira dos, tira do, tira dos, tira do, entra das, tira das. Não é isso. Não é isso. O segredo é quando usar. Quando usar. E quando é que você usa o simple present ou present simple? Quando você está falando de rotina. Quando você está falando de rotina, de hábito. Então, algo que você faz frequentemente ou não tão frequentemente, ou nunca. Que não deixa de ser uma rotina. É uma rotina que não existe, mas é uma rotina. E aí a estrutura dele é sujeito mais verbo mais complement, mais o complemento, né? Mais o object. Então, vou botar aqui, ó, object, né? Essa é a estrutura, já que a gente está falando de estrutura, essa é a estrutura. Quando eu venho para I, you, tanto faz, singular ou plural, we, ideia, é somente o verbo. Então, I study English every Tuesday. Então, gente, eu digito devagar. Eu sou dessas. I study English every Tuesday. Por que que o Tuesday está aqui embaixo? Eu já dei espaço para você aqui. I study English every Tuesday. Então, nós temos o sujeito, verbo e o complemento, o objeto. I study English every Tuesday. Eu estudo inglês toda terça-feira. Agora, quando vem he, she, it, gente, it não estuda ok, mas eu vou colocar aqui, tá? Só para vocês saberem, mas it não estuda. O palhaço, ai que horror. Não. Só que olha só o que acontece. Tá vendo aqui que study termina com Y? Lembra que eu falei? Tem uns que a gente tira o Y e acrescenta IES, exatamente study, porque eu tenho D.
Se antes do Y vier uma consoante, dê uma consoante. A gente vai tirar o Y e vai acrescentar IES. Somente com os verbos terminados em Y, que antes do Y nós temos uma consoante. Então, ó, she studies English every Tuesday. She studies English every Tuesday. Ela estuda inglês toda terça-feira. Essa mágica só acontece com os verbos terminados em Y, ó. Vou colocar aqui, ó. Consoante mais Y igual bye bye Y menos Y. Nossa, é quase uma matemática, né, gente? Mas é o que eu falo. Quem é de exatas transforma o inglês em cálculo. E aí fica fácil. Quem é de humana já consegue entender mais. Quem é de exatas, olha aí. Consoante mais o Y, né? Mais o Y é igual. Tira Y mais o IS. Então, por exemplo, study vira studies, cry vira cries, try, tentar, vira tries. Agora, quando eu tenho o verbo play, antes do Y tem uma vogal. Se tem uma vogal, eu boto só o S. E lá vem o padeiro. Vocês vão fazer a aula hoje com padeiro, sim, porque eu gravei esta aula à tarde. Sexta-feira à tarde. E aí o padeiro lindo, amigo, companheiro, passando aqui, né? Ó, place. Então, quando tem o Y, e antes do Y vier uma consoante, eu tiro o Y. Bye bye Y. Bye bye Y. Hello IES. Então entra o IES. Agora, se antes do Y tiver uma vogal, como o verbo play, bota só o S. Somente o S. Ok? Então agora, ó, a gente viu. Agora vamos para o próximo. Vou limpar. Então eu falo assim. E o vizinho continua fazendo barulho para quem acompanha as aulas, sabe que, né? Mas, gente, a culpa é do sofá. O sofá é, né? Aquele retrato aí fica assim, né? É uma coisa linda. Não é trovão, não é Thor, é somente o vizinho. Então, ó, every, I study English every Tuesday. Então, eu estudo toda terça. Eu não estudo toda quinta. Don't study English every, eita, every Thursday. Oops, oops, I did it again. Não, gente, peraí, não vou cantar não. I study English every Tuesday. I don't study English every Thursday. I don't study English every Thursday. I don't study Spanish. Eu não estudo espanhol. Então, I study, I don't study. Agora, quando tem o she studies English every day. Nossa, ela é uma aluna exemplar, estuda todo dia, porque ela sabe que tem que ter rotina para estudo. Tem que ter rotina. She studies English every day. Então, study é aquele verbo mágico que você tira o Y e bota o IS. Só que quando eu vou para a negação, she doesn't study, o Y volta. English every. She studies English every day. She doesn't study. Vamos botar Spanish, né? Porque ela não estuda espanhol.
Spanish every day. She doesn't study Spanish every day. She studies English. Então, deixa eu botar aqui, ó. She studies English. Então, aqui eu venho e boto assim, ó. Do é auxiliar de I, you, we, they. Do é meu auxiliar de I, you, we, they. Does é o meu auxiliar de he, she, it. E quando eu uso o do e o does, do e does, presta atenção, por enquanto, tá, gente? Eu gosto de falar por enquanto, porque assim, eu não vou mentir para vocês. Ah, a gente usa na afirmativa sim. Só que ele tem um outro contexto. Ele é um outro contexto, ele tem uma outra função. Então, por isso que a gente não pode usar agora. E se usar agora, vai mudar a função da frase, não é isso que a gente quer fazer, né? Então, do e does, eles só são usados negative e interrogative. Eles são só usados na negative e interrogative. O do na negativa e na interrogativa de I, you, we, they. O does na negativa e interrogativa de he, she, it. Ok? Como faz a interrogação? Do I, vamos perguntar assim, eu tenho que vir amanhã? Tipo, talvez não seja necessário, então eu vou perguntar do I, porque a gente já está usando o I, né? Então, ó, do I have to come tomorrow? Eu tenho que vir amanhã? Do I have to come tomorrow? Do I have to come tomorrow? Does she have to come tomorrow? Does she have to come tomorrow? Tá vendo? O verbo normalzinho. Normal. Botei auxiliar o verbo normal. Lembra? Entra auxiliar, sai o S. Entra auxiliar, sai o S. Ok? Para he, she, it. Porque para you e they não tem. Agora, vamos lá para as regrinhas dos verbos que mudam. De maneira geral, a gente usa he, she, it. Ó, he, it. A gente vai botar o S na affirmative, na afirmativa. Affirmative sentence. Ok? Então vai entrar o S na afirmativa. Só que a gente já viu com study. Então vamos começar com Y. Vamos começar com as exceções porque fica muito mais fácil. Quando eu tenho Y, eu tenho duas possibilidades. Ó, vou colocar aqui. Não, linha reta, porque teacher Kelly aqui, ó. Quando eu tenho Y, eu tenho duas possibilidades. E Ctrl Z. Gente, é para ficar bonitinho, né? Vamos fazer ao vivo, mas vamos fazer. Não tá ao vivo, mas. Ai, mas a gente vai fazer como se fosse. Ó, se antes do Y tiver uma vogal, aqui a gente só vai usar S. Se antes do Y, peraí, tiver uma consoante, eu vou tirar o Y, o T, e vou acrescentar IES. Exemplo, she plays tennis. Vocês não de botar esporte com letra maiúscula. She plays tennis. Ok? She studies. Estou falando só da terceira pessoa. She studies English.
Quando o verbo termina em O, SH, CH, X, SS, O, SH, CX, CX, CH, X, SS ou S, eu venho e acrescento ES. Então, she goes to school every day. Gente, eu tenho um quadro que uma amiga me deu. Eu prometo que eu vou começar a usar o quadro, porque eu escrevo até mais rápido. She washes clothes every day. Eu tô usando every day porque a gente vai ver outros. Ó, he watches games. He watches movies. He watches movies every afternoon. Fix. He fixes, que é consertar, bikes. Então, ele conserta a bicicleta. She kisses her mother good night. Então, ela beija, dá um beijo de boa noite na mãe dela. She kisses. Com S. Oh my God. Com S. I don't remember. I don't remember. I don't remember. Eu não lembro. Verbo que termina com S. Um S só. No problem. Deixa aí. Deixa aí. Mas vocês sabem, termina com S é a mesma coisa, né? Termina com S é a mesma coisa que dois S's, né? Ele vai levar o S. What a shame, Teacher Kelly. What a shame. E aí depois, essas são as exceções. Ah, e a outra exceção. Exceção da exceção. Have, has. Have, has. Não tira nem o E, não bota IS, nem bota S. Ele muda. Have, has. Essas são as formações de verbo na terceira pessoa afirmativo, ok? Mas lembra, afirmativo. Se vem negativo e interrogativo, o does entra, o S sai, né? O S, ela toma ali um pontapé e sai fora. Entendeu? Então, essa estrutura é só para afirmativa. Gente, eu não consigo lembrar nenhum verbo que termine com S. But no problem. No problem. Se vocês souberem, escrevem no comentário, porque eu esqueci. Agora, quando eu terminar a aula, eu vou lembrar. Quando eu terminar a aula, eu vou lembrar. Teacher, e os outros verbos? Os outros verbos, S. Os outros verbos, S. Simples assim. Os outros verbos, você vai colocar somente o S. Ok? Lembrou? Ó, he, she, it, eu acrescento o S somente na afirmativa. Negativa e interrogativa, entra o does, que é auxiliar do he, she, it, e sai o S. I, you, we, they, eu vou usar auxiliar do. E o vizinho tá falando junto comigo, agora tá duelo, que fala. Não, ele não tá falando comigo não, ele tá falando lá no dele, tá saindo aqui. Ó, senão vocês vão achar que ele tá falando comigo, tá não. Tá não, eu tô falando com vocês, tá falando com vocês. O do é auxiliar de negação e interrogação. E na afirmativa para I, you, we, they, nada acontece. Nada acontece. Simples assim, gente. Parece difícil, mas não é. Agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar as outras 4 aulas, essa daqui, vai reassistir e vai criar frases que sejam reais à sua vida. Porque aí vocês vão conseguir visualizar a contextualização do Simple Present. Fale da rotina no trabalho, fala da rotina em casa, fala do que você faz no final de semana. Teacher, mas eu não sei falar
todos esses tempinhos, essas marcas de tempo. Não tem problema. Na próxima semana a gente vai fazer, tá? Eu vou falar todos os advérbios que a gente tem, expressões de tempo que você pode usar. Mas alguns você já viu, como every day, every evening, every afternoon, every Monday, every Tuesday, every Friday, every weekend. Always, a gente já viu always, lembra dela que vai levar o cachorrinho dela sempre pro parque? Always, entendeu? Então você vê e monta na sua realidade. Ficou com dúvida? Escreve aqui nos comentários, que aí eu vejo. Ou então vai lá e deixa no Instagram. Instagram, sim, Instagram. Deixa lá no Instagram. Ou você deixa aqui no YouTube, ou você deixa no Instagram. Porque quando a gente está falando, fazendo aula, a gente tem que falar assim. Ah, mas se você está falando com teu amigo, Instagram. Porque se você chegar e falar assim, ai, my Instagram, teu amigo vai olhar e falar assim, eita, que isso? Fala direito, menino, né? Então, no Instagram, me segue e deixa comentário e diz pra mim se você gostou ou não, me manda uma mensagem. Se não, deixa aqui nos comentários. Eu espero imensamente que essa aula tenha te ajudado. Se você ainda continua com dúvida, me manda uma mensagem. Me manda uma mensagem que eu te ajudo. Eu te ajudo. Para isso que eu estou aqui. Mas me segue lá no Instagram, porque de repente eu vou fazer uma live, eu posso fazer uma live de Simple Present, como eu posso fazer uma live dando dica de pronúncia, e como é que você vai saber? Só se você me seguir lá. E quando você se inscrever aqui no canal, marca esse sininho para você receber todas as notificações de aula, ok? E vem vídeo aí, hein? Eu ouvi dizer que vai vir um vídeo diferente essa semana. Agora eu não sei se vai ser vídeo ou se vai ser live. Então, ó, marca esse sinalzinho aí que você vai saber. Se for live, você corre aqui e assiste junto comigo. Se for ao vivo, né? Se for gravado, você vai assistir a aula. Mas eu ouvi que vai ter um vídeo diferente, que não é o English at Lunchtime e nem a prática oral. Porque sexta-feira tem a prática oral. Next Tuesday, a gente tem aula de número 12, 12, aula de número 12, e a gente vai falar dos advérbios de frequência e essas expressões de tempo, ok? Mas essa semana, além da prática oral, vai vir outro vídeo aí. Um outro ou outros. I don't know. Então, me segue, marca esse sinalzinho, ok? Guys, thank you so much. Hoje não foi ao vivo, foi gravado. Mas na terça-feira que vem a gente está ao vivo porque essa teacher estava em curso. Essa teacher estava em curso. E vai ter outra terça-feira que eu vou estar em curso também. Mas eu estou pensando em fazer algo diferente. Não gravado. Ou live no outro dia, ou num outro horário. Mas a gente vai ter. A gente vai ter. Ok? Guys, thank you so much. Esse aqui é o English at Lunchtime. Every Tuesday at noon. Toda terça, meio-dia, para você. And I am Kelly. I am Teacher Kelly. I am. É tão difícil, estranho falar I'm Kelly. I'm Teacher Kelly. Já falei que o teacher já faz parte do meu nome, né? O meu primeiro nome é Teacher. I am Teacher Kelly. And I am your English teacher. Guys, vejo vocês na sexta-feira ou antes. Ou antes. Bye bye. See you. Bye bye.